Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos ao Encontro Abrasca de Direito das Companhias Abertas. E há 12 anos, a Abrasca, Associação Brasileira das Companhias Abertas, realiza este evento propiciando a atualização e a troca de experiências dos profissionais da área. E para este evento tornar-se realidade, contamos com o inestimável apoio de empresas, entidades de classe e parceiros, a quem agradecemos e nomeamos. Os nossos patrocinadores, a Blendon, Sescom Barrier, Demarest, Machado Meyer, Madrona, Pinheiro Neto, Stock Forbes, Taiwan Checker, associado ao Meyer Brown, The Media Group, Tosini Freire e o Valor Econômico. Ao nosso apoio especial aqui do CIE, aos parceiros de mídia Portal do Acionista e Revista RI, e aos nossos apoiadores institucionais, a BRAP, a BVCAP, a MEC, Ancord, Ambima, APMEC Brasil, FACPCS, IBF São Paulo, IBGC, Ibracon e o IBRE. E antes de iniciarmos os nossos trabalhos, agradecemos a todos a gentileza de colocarem os seus celulares no modo silencioso. Lembramos a todos que a programação do evento poderá ser acessada via o QR Code que se encontra atrás das suas credenciais. E lá também se encontra o QR Code para enviarem suas perguntas, que poderão ser feitas no decorrer dos painéis aos painelistas. E, sem mais delongas aqui, daremos início agora à sessão de abertura desse evento. E eu convido aqui ao palco o presidente executivo da Abrasca, senhor Pablo Cesário, por favor. Convido aqui também o chefe de gabinete da presidência da CVM, o senhor Maurício Bucão Filho. E eu convido também o CEO do CIE, o senhor Humberto Casagrande. Por favor, senhor Humberto. E eu já passo aqui a palavra ao CEO do CIE, o senhor Humberto Casagrande. Por favor, senhor Humberto. Bom dia a todos. Saudar aqui CVM, Pablo, Abrasca, aos amigos que estão por aqui. Estou dando uma passada, mas para dar as boas-vindas para você aqui no nosso Teatro CIE. Todos são muito bem-vindos. Para mim, a Abrasca tem sempre um lado de saudosismo, né? Eu estou aqui na minha segunda carreira, vamos dizer, a primeira foram 35 anos no mercado financeiro, vivendo a fase heróica, né, Ezeric? Romântica e heróica. Tem muitos amigos que estavam aqui, então é uma satisfação muito grande rever a todos vocês, colocar aqui a nossa estrutura à disposição, que faz um trabalho hoje com a juventude, nós estamos no Brasil todo, atendemos praticamente 500 mil jovens, entre estagiários e aprendizes, renovando a esperança desses jovens, dando a questão do primeiro emprego. Todos sabem que a questão da educação e encaminhamento da juventude é uma coisa muito difícil, e essa é uma entidade sem fins lucrativos, que tem 64 anos e que vive dos seus próprios recursos, né? Não temos ligação com o governo, não recebemos verbas, doações ou qualquer coisa disso. Sobrevivemos do nosso relacionamento com as empresas que nos pagam as contribuições institucionais. Então, não quero tomar tempo dessa extensa agenda que vocês têm, mas só quero dizer da alegria de estar aqui por vários motivos, né? Pelo CIE, para poder abrir as portas para um evento tão grande assim, e pessoas tão queridas. E do ponto de vista pessoal, essa emoção desse saudosismo aí do mercado de capitais que eu me permito dividir também com vocês. Muito obrigado, sejam bem-vindos, usem sempre aqui das nossas instalações, o que precisarem do CIE em São Paulo, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Humberto. E passo agora a palavra ao chefe de gabinete da presidência da CVM, senhor Maurício Bucão Filho, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado
por esse espaço. E eu estou aqui para representar o nosso presidente, Otto Lobo. Ele gostaria bastante de estar aqui, mas teve que cumprir a agenda institucional, está em Paris nesse momento. Mas transmitir os cumprimentos dele e demonstrar também toda a satisfação e alegria que a gente tem por parte da CVM de saber que eventos como esse estão acontecendo, muito por conta da iniciativa da Abrasca, que sempre está aqui na vanguarda de todos os assuntos e sempre participando com muita qualidade do debate público a respeito do mercado de capitais, do direito societário brasileiro. Então, quero cumprimentar aqui o Pablo, desculpa, todos os associados, enfim, a direção, todos os patrocinadores do evento, a organização. Muito obrigado também ao Humberto por nos receber aqui. E passar a mensagem institucional. Vocês, toda uma plateia muito qualificada, então já ouviu isso muitas vezes, que na CVM a gente está bastante interessado em ouvir o mercado e entender quais são as dores e as preocupações de quem realmente está fazendo o Brasil ir para frente, que é a livre iniciativa, né, o empreendedor. A gente ajuda muito a sociedade brasileira quando a gente não atrapalha quem está realmente levando o nosso país para frente. A gente está num cenário de alguns desafios e dificuldades, não só no Brasil, não só por causa da CVM, mas globalmente, né, em relação ao mercado de capitais. Mas tudo indica, os números indicam que nós estamos conseguindo navegar bem e inclusive, avançar. E tem vários atores que nos ajudam nessa missão, e o nosso compromisso é de entender, de ouvir o mercado e tendo essa interação, temos um bom manejo da situação para que o mercado de capitais do Brasil avance, para que a gente continue seguindo firme e para que a gente continue colhendo bons resultados. De modo que, embora tenham chamado a gente para fazer a abertura, a nossa principal motivação de vir aqui é ouvir mesmo. Assim, nós agradecemos muito, estamos sempre à disposição para apoiar as iniciativas que sejam tão proveitosas e tão boas assim. E, enfim, passo a palavra para o Pablo aqui. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme prazer para toda a equipe da Abrasca receber o que é a Abrasca de verdade, que é as companhias que a compõem, as pessoas que trocam esse trabalho todo dia. Meu trabalho aqui é apenas fazer uma introdução e colocar algumas perguntas que acho são compartilhadas e que vão guiar o nosso evento aqui hoje. Então, ao lado de agradecer, acho que a gente precisa primeiro entender o espaço que nós estamos, que é, se é verdade que, por um lado, nós temos um mercado de dívidas que, pela primeira vez, no mercado de capitais, supera o mercado bancário, a realidade é que hoje nós vivemos dias tempestuosos. O mercado público de capitais tem um papel fundamental para a sociedade. Eu costumo dizer que ele é a segunda melhor inversão para a criação de prosperidade no mundo. A primeira é a construção das empresas, e a segunda melhor invenção é o mercado de capitais, porque ele é a melhor maneira de alocar recursos na sociedade. E muitas vezes a gente se perde da perspectiva apenas individual de cada um de nós, que é como a gente faz nossas empresas crescerem, como a gente melhor aloca os nossos investimentos, e isso é, claro, muito importante, inclusive é a nossa vida. Mas o mercado de capitais tem uma segunda função maior do que isso, que é a nossa bandeira, que é como a gente cria prosperidade para todos mesmo. E, por isso, o mercado público de capitais é fundamental, porque ele permite que todo cidadão, o pequeno investidor, e, se tudo der certo com o nosso trabalho, até o pequeno empreendedor, possa acessar os recursos que ele necessita para criar o seu empreendimento, para gerar riqueza e gerar prosperidade para todos. Mas a verdade é que, no mundo inteiro, esse mercado sofre. Hoje, infelizmente, nós ouvimos falar mais de fechamento de capital do que de abertura de capitais. E isso é, claro, um problema para cada um de nós aqui, que cada um de nós enfrenta das nossas companhias, mas isso é um problema social maior, porque significa que um dos principais mecanismos de criação de prosperidade, essa aqui é a palavra que eu quero falar várias vezes, está sofrendo porque perde competitividade.
Então, a grande questão que nós todos aqui temos, e claro, todo mundo vai falar sobre suas responsabilidades individuais, é como a gente garante que esse instrumento, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, volte a ser competitivo. E ele deixou de ser competitivo porque está cada vez mais caro participar dele, e os benefícios estão menos claros. E o primeiro elemento disso é, óbvio, taxa de juros reais de 15% ao ano. O que nós vivemos hoje, é preciso deixar claro, e sem meias palavras, é o Estado sufocando a sociedade. A Abrasca, representando essas pessoas aqui que trabalham para construir a prosperidade do dia, vai estar todas as vezes, absolutamente todas as vezes, que o Estado falar precisamos tributar mais a sociedade, a gente vai dizer não. É preciso gastar menos e melhor para fazer mais. Mas não pode aumentar nenhum real a mais antes que todos os reais que já estão lá sejam claramente ditos como está no melhor uso possível. Então, esse é o primeiro ponto da Abrasca, e a única forma de enfrentar esse problema é diminuir. O primeiro problema é diminuir a taxa de juros. Nós vamos falar sobre diminuição de gastos, mas vamos fazer algumas discussões ainda mais importantes. Se preparem para a gente, ano que vem, vai ter um momento muito importante na nossa sociedade, que é quando a gente fala de eleições. Nosso conselho diretor vai se reunir na próxima terça-feira, mas eu tenho certeza que ele vai deliberar no sentido de que a Abrasca tem que continuar fazendo o papel de, mais do que defender as companhias, de construir prosperidade, significa como o Estado gasta menor. Então, uma das propostas que nós vamos levar ao nosso conselho é como a gente muda o nosso processo de orçamento no Brasil. O Estado precisa gastar melhor, precisa fazer escolhas reais. E isso é, tenho certeza, uma das principais pautas que nós vamos discutir daqui para frente. Eu tenho certeza que a Abrasca vai assumir esse papel e o nosso conselho diretor vai discutir isso no dia 4, terça-feira. Vários de vocês estarão lá e serão convidados para participar. Mas existem outras também, outros desafios de custos, que é o mercado de capitais, ao mesmo tempo que gera prosperidade, também tem sido utilizado como ferramenta para atingir outros benefícios sociais, outros interesses sociais. Vamos falar de sustentabilidade, vamos falar de inclusão social, e isso é ótimo, mas também enfrenta outros custos que vêm sendo colocados como S1 e S2, como o primeiro pacote que nós vamos colocar aqui agora. A primeira discussão é sobre o PL 2925, que é o que a gente chama de class actions, ou de ações coletivas. Temos muitas novidades para contar. Esse tema foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados. Eu sei que isso é uma ansiedade, nós tivemos vários jornalistas, e já está nos jornais hoje de manhã. É importante, o primeiro fato, dizer é que este é apenas o primeiro passo de uma tramitação de um projeto. Ele foi apresentado em 23, foi aprovado na primeira vez na Câmara, agora vai para o Senado, passará por comissões e voltará para a Câmara para uma decisão final. E, é claro, a gente vai acompanhar cada uma dessas etapas. Aqui, mais uma vez, trata-se de evitar que a metáfora que eu tenho usado é o que vocês acham de a gente importar uma nuvem de gafanhotos e soltar no Mato Grosso do Sul dentro de uma plantação de soja, de algodão, de qualquer coisa dessa? O mercado, a importação dessa instituição que é as ações coletivas, sim, são uma ameaça relevante ao mercado, mas o projeto evoluiu. Eu tenho certeza que os nossos especialistas que se dedicam profundamente ao tema vão nos elucidar, mas ele amadureceu muito. Não é mais o projeto que nós vimos lá atrás. E, sim, nós tivemos espaço para debater junto com a MEC, com o governo, com o Congresso e com todos os agentes relevantes. O segundo tema, e, portanto, aqui é uma discussão sobre custos e como a gente estrutura o mercado de capitais. Aqui, num lugar onde nós falamos dos reguladores e de quem cria as regras do mercado, temos, portanto, um desafio enorme que é, como no 2925, quais são as instituições que suportam o mercado e quais os incentivos elas dão para os agentes. Essa, no fundo, é a discussão de todo esse dia. Nós vamos falar ainda sobre os IPO reversos e as funções de aquisição, que, no fundo, são uma forma de reciclagem do mercado, como o mercado se recicla, e essa é uma das funções do mercado. Mas não vou falar apenas de como o mercado brasileiro, infelizmente mesmo, para o Brasil, não para as empresas, muitas das nossas companhias estão deixando de ser brasileiras. Estão deixando de ser brasileiras não apenas porque não captam aqui, mas deixando de ir embora mesmo. E, portanto, um dos desafios da Abrasca, que nós olhamos da perspectiva da companhia, como a gente consegue garantir a quantidade de recursos necessários, nos custos necessários, nas condições necessárias, para que a gente possa ser competitivo globalmente. Então, cada vez mais nós estamos falando sobre como nos estar fora, como captar fora,
como fazer dupla listagem, e o terceiro painel fala justamente sobre uma dessas perspectivas, que é como nos adaptamos às regras da SEC na dupla listagem ou até na listagem lá mesmo. E, por fim, nós vamos falar dos grandes desafios. Aliás, eu quero deixar claro aqui, quero fazer uma nota especial para a CVM. Nós acreditamos no mercado de brasileiro, nós confiamos na CVM, nós confiamos na estrutura do Ministério Público e das instituições brasileiras, e somos defensores sistemáticos do seu fortalecimento. Vamos falar do concurso que foi feito, essa foi uma bandeira que nós fomos, que a Brasca defendeu. Nós vamos falar de um aumento de recursos. Finalmente, nós teremos, apesar de uma arrecadação bilionária, a CVM passa por momentos difíceis de financiamento, e a gente conseguiu, junto com a CVM, com diversas outras organizações de mercado, e aqui meu abraço a cada uma das instituições de mercado, nós formamos uma rede que tem uma causa comum. Discutimos, às vezes, concordamos na maior parte delas, mas somos uma rede que tem um propósito comum, não dá para perder isso de vista. Mas, finalmente, a CVM vai poder voltar a investir, vai poder reformar o escritório do Rio de Janeiro. Precisamos que ela tenha capacidade de processamento de dados, e eu quero dizer, portanto, que a Brasca empenhar o compromisso da Brasca de defender as instituições brasileiras, porque o mercado só existe e é tão bom quanto são suas instituições de suporte. E, no fim, nós vamos falar, portanto, dos nossos desafios regulatórios, da nossa agenda regulatória. Eu quero agradecer, portanto, a COJU, ao Filizola, a Nair, a cada um de nós que participa. A Brasca é uma entidade voluntária. Ela é tão grande quanto as suas companhias e, claro, as suas pessoas que gastam seu tempo, gastam sua energia, emprestam seu talento e seu esforço a um propósito maior. A COJU tem feito um trabalho extraordinário junto com as demais comissões temáticas, e só este ano a gente já fez mais de 25 pareceres, nós estamos participando de absolutamente todas as consultas públicas, que é o nosso papel como entidade, que é construir o mercado de capitais. Então, eu quero agradecer, de novo, a Nair, Filizola, todas as equipes que estão aqui. Quero agradecer pessoalmente, nominalmente, a nossa equipe, Luci, Tiago, Leandro, Nilson, Ivone, todo mundo que está aqui. Esse evento é muito mais do que palestras. Aqui nós vamos levantar perguntas e diretrizes para o que nós devemos fazer adiante. Isso acontece no palco, com os nossos especialistas que vêm aqui nos guiar e emprestar sua inteligência. Mas é principalmente um lugar onde nós aqui, como comunidade, podemos trabalhar e discutir juntos quais são os caminhos. Vamos passar por uma mudança importante no ano que vem, a gente precisa se preparar para ela, a gente precisa preparar não para assistir o que vai acontecer, mas para ser ator, protagonista na construção de um mercado, de um país e de uma sociedade mais próspera. Muitíssimo obrigado pela presença de todos.